Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Mano, e pegou mal esse lance de pagarem primeiro os direitos de imagem do Memphis que estavam atrasados, e não falo nem com o elenco principal, tá? E talvez tenha pegado também, não sei, mas o fato é que o elenco feminino não gostou nem um pouco dessa atitude do presidente, né? Porque as jogadoras estão com parcelas em atraso da premiação pela conquista da Libertadores. São 3 meses ali que, se eu não me engano, que estão faltando, esses últimos 3, e algumas jogadoras já até ameaçam entrar na justiça caso o novo prazo que foi dado por elas não seja cumprido, até mais ou menos o dia 10 a 15 desse mês. E detalhe, para cada jogadora e membro da comissão também, foi prometido um bicho de R$175 mil divididos em 6 parcelas, então são as 3 últimas que estão faltando. E só para deixar claro também, a premiação desse campeonato foi de mais de R$7 milhões, então praticamente elas tomaram todo o prêmio para elas, e tá tudo certo também, porque elas merecem. Só que assim, não bastasse o atraso, como eu falei, a escolha de pagar o Memphis também, que estava há menos de 2 meses sem receber, incomodou muita gente ali dentro, e com razão até. Só que vamos combinar também, mano, vamos cair na real. É mais prejuízo pro Corinthians perder o Memphis do que alguma jogadora do feminino. Acho que até quem não gosta do Memphis vai concordar comigo. Então, obviamente, o Corinthians vai concentrar os seus esforços, o seu dinheiro em quem é mais urgente. Mas eu também entendo o lado das meninas, porque elas não ganham tão bem, vamos falar assim, porque a gente vê no futebol masculino e principalmente em relação ao Memphis, né não? E digamos que de vez em quando a comissão de ética lá do Parque São Jorge tem o seu valor, tá? E dessa vez eu tô com eles, porque simplesmente suspenderam nessa semana, por meio de uma liminar, os 3 amiguinhos do Augusto que comandavam a base na sua gestão, que no caso é o Claudinei e o Valmir, e mais o Fernando Monteiro Alves, que por sinal é primo do Duílio e, por ironia do destino, assessor ou ex-assessor do Augusto, pelo que parece. E tá aí, uma suspensão de 60 dias para esses aliados, que foi motivada pelos acontecimentos do dia 31 de maio, naquela invasão na sala da presidência. E essa punição, fiel, por sinal, pode ficar ainda pior, com eles correndo o risco de serem expulsos do quadro de sócios do clube até o final do processo. E posso falar que sejam, tá? Não interessa se eram sujeitos de boa índole, se são ainda, se estavam sob controle do mestre, por isso faziam o que faziam. Irmão, o que acontecia na base é papo de pegar esses cidadãos na porrada. Supostamente fizeram a farra com jogadores, com empresários, com todo mundo. Supostamente colocaram dinheiro no bolso de muita gente, incluindo deles também. Então o mínimo que tem que acontecer agora, cara, é uma penalidade dessas pra pior, tá? O mínimo que eu espero é isso. Inclusive eu detonei muito o Nenê do Poço quando ele assumiu, só que até ele ficou impressionado quando viu o que estava acontecendo na base, pra você ver o descaso completo que acontecia em nome do clube. Então pra mim, cara, toda a punição pra eles é pouco, falou? Será que vai rolar da gente ficar? Já diria Marcos e Bellucci, porque o Corinthians teria acertado as bases salariais com o Biel, o atacante de 24 anos do Sport, e só restaria negociar com o próprio Sport para ter o jogador aqui nessa janela. Ou seja, só falta a parte mais difícil, claro, mas também não quer dizer que não seja um avanço acertar as bases salariais, ou melhor, se acertar com o jogador nessa altura do campeonato, já que a concorrência em cima dele, pelo que dizem os portais, é bem grande. E assim, o Corinthians, cara, de acordo com o Luiz Fabiani, no mundo ideal, deseja um empréstimo, né, que tem opção de compra, seja como for, mas a ideia é o empréstimo, cara, que é ter o jogador ali sem pagar por ele. Só que, claro, os caras lá também não são bestas, eles querem pelo menos recuperar o investimento que fizeram nele, e pedem pelo menos 7 milhões de euros. Só que assim, mesmo que o Corinthians também ofereça comprar metade do passe, como eu falei aqui, pagando metade do valor e tudo mais, o Sport precisa acreditar que com os 50% que eles vão ter, o moleque vai arrebentar aqui e vai ser vendido por um valor até maior depois, porque ele só tem 24 anos, então tem a chance mesmo dele ser revendido. Agora, que isso vai acontecer por aqui, que ele vai ser um sucesso, vai ser revendido para um time da Europa depois, quem tem que acreditar são os portugueses quando estiverem negociando. Então, por isso que eu falo que é uma negociação difícil, porque o Corinthians está numa posição muito complicada, já que além da parte financeira, tanto na falta de recurso quanto na fama de caloteiro que tem lá fora, tem que mostrar para os caras que tem alguma chance de valorizar esse jogador aqui, a ponto que ele seja emprestado ou vendido com metade do passe e estourar no Brasil para eles ganharem com isso também. Precisa convencer os caras que vale a pena esse negócio. Do contrário, compra o 100% e o que fizer com ele é problema nosso, né? Enfim, disse tudo isso para mostrar, cara, o quão complicado vai ser negociar com o Sport nesses moldes que eu falei. Mas tá aí, pelo menos com o jogador já está bem encaminhado. Então já é meio caminho andado também na hora de negociar com os caras lá. Falou?
Não, e olha só que engraçado isso, fiel. O Corinthians vai fazer um jogo comemorativo contra o Boca nesse sábado lá no Pacaembu, e dentre alguns jogadores que nem estavam presentes, mas que foram chamados para completar o time, estava lá o nome de André Vinícius, que é ninguém mais, ninguém menos do que o filho do André Negão. Sim, ele foi jogador do Corinthians nessa época, não jogou tanto, se não me engano, fez 2 jogos no profissional, mas foi emprestado boa parte da carreira. Só que assim, por sorte, ele decidiu não participar desse evento por conta da repercussão negativa entre os torcedores nas redes sociais. Só que, mano, eu me pergunto assim, será que o cara que organizou isso, que fez os convites, em nenhum momento passou pela cabeça dele que isso daria errado? Que o filho de um dos caras mais bobos que eu já vi, ligado a odiada RT, seria mal visto num jogo como esse? Que só está sendo feito pra gente se divertir, pra gente comemorar, né, e ter aquela nostalgia dessa conquista? Pô, chega a ser engraçado ter que ver uma coisa dessas ainda. E pior que não dá nem pra ter certeza de quem fez esse convite também, porque esse evento já estava pra acontecer muito antes dessa diretoria estar no comando. Então eu acho que ninguém ali estava presente nesse momento. Enfim, ainda bem que o amigo aí desistiu, cara, porque imagina a torcida ter que ir lá pra ver o filho do André Negão jogar bola com os jogadores campeões da Libertadores. Sabe, nada faz sentido nisso que eu falei, né? É uma frase completamente imbecil. E não só o Félix Torres, hein, mano. O Corinthians também viu outro zagueiro ser cotado por alguns clubes por aí, que no caso é o Tchoka, onde, de acordo com o Felipe Silva da Wall Sports, o Dinamo de Kiev, time ucraniano, teria demonstrado interesse no zagueiro e avalia até fazer uma nova oferta nessa janela, visto que eles chegaram a fazer uma no começo do ano, só que claro, foi recusada. Mas agora que ele tá sem espaço, tá na reserva, não tá mais naquele hype de antes, eles viram uma nova oportunidade de fazer uma proposta e quem sabe agora o Corinthians não aceite. Até porque também, Fel, a situação do Tchoka é muito diferente do começo do ano. E acho até que o Corinthians não vai medir esforços caso venha alguma coisa interessante. Inclusive, tem até boatos internamente de que o Dorival pretende dar mais chances pra ele nessa volta aos gramados e tudo mais. Só que na minha visão, mano, eu já falei isso aqui dezenas de vezes, ele não é melhor do que nenhum dos outros 3 que nós temos no elenco. Não é porque saiu do terrão, não é porque é jovem que eu vou falar que tem potencial, que é isso e aquilo. Não, mano, por mim, se o Corinthians tiver a chance de vender, que venda. Porque diferente de outros moleques, nós não estamos na posição de exigir tanto, na posição de falar, nossa, não vamos vender pro Dinamo de Kiev, nós vamos vender pra tal time. Não, tem que vender ele do jeito que for, porque só de existir alguém interessado nele, pra mim já é um alívio. Então, que sentem pra negociar e consigam chegar a um denominador comum, porque já seria um bom dinheiro entrando no caixa justamente nessa janela. Mas o que vocês acham, hein? Tem que vender? Não tem? Tem que segurar o Tchoka porque ele vai ser o novo João Vitor, o novo Murilo? Às vezes sim, né? Posso estar errado também. Mas comenta aí o que você acha, quero ver. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!